Hoje nós vamos falar de algo muito importante, mas é importante mesmo, e está dentro do aspecto da mentalidade. O que mais vejo na internet são as pessoas perguntando qual é o melhor ativo para se investir hoje, qual a melhor distribuição da carteira, quais as classes de ativos. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas, por exemplo, estão mergulhadas em dívidas. E a pessoa está pensando em investir se ela nem tem esses recursos? Na verdade, ela está mergulhada, né, em inúmeras dívidas ali, que ela tem que primeiro se concentrar em quitar, em regularizar sua situação financeira, para depois poupar, depois de poupar ter sua reserva de emergência e depois pensar em investir. Então, por isso que é importante a gente tratar algo que se chama ciclos pessoais financeiros. E a gente vai ver que isso é uma jornada. E a gente tem que identificar onde nós estamos. E existem três grandes ciclos financeiros para que a gente possa identificar onde nós estamos neles. E é isso que nós vamos falar hoje. Ciclos pessoais financeiros. Uma jornada financeira em 3 ciclos. E vocês vão ver quão importante é identificar onde você está nessa jornada para poder criar os objetivos necessários para evoluir na questão financeira. O alcance de sonhos, uma aposentadoria, seja qual for o seu objetivo, identificar onde você está é essencial. E, inicialmente, nós vamos tratar 4 aspectos importantes aqui. Primeiro, a vida financeira em movimento. Nossa situação financeira não é estática, pelo contrário, ela é muito dinâmica. Ela está em constante evolução, influenciada por, primeiro, as nossas decisões e pelo meio ou qual o ambiente que a gente convive. Esses 2 fatores vão influenciar muito a nossa vida financeira. Depois, a inércia financeira. A inércia é uma força poderosa. Espirais negativas tendem a piorar, enquanto trajetórias positivas ganham aceleração. Já viu aquele ditado? Não tem nada tão ruim que não possa piorar? É isso que acontece muitas vezes quando a gente está numa situação negativa. Parece que tudo vai contribuindo e se nada for feito, se você não se mexer, algo não for ajustado, só vai piorar. E ao contrário, trajetórias positivas tendem, né, colocando esforço, ganhar aceleração rumo ao objetivo que a gente traça. Terceiro, grau de organização. Gustavo Cerbasi classifica a organização financeira em 8 graus, evidenciando diferentes níveis de controle e planejamento. Você vê quantos níveis a gente pode categorizar dentro da nossa organização financeira. Isso mostra como é poderoso a gente entender em que nível que nós estamos. Quarto, longe do equilíbrio. Infelizmente, a maioria das pessoas está distante do equilíbrio financeiro ideal, enfrentando desafios e buscando melhorias. Então, um outro aspecto, a grande maioria das pessoas está longe desse equilíbrio. Elas precisam compreender isso para ajustar as rotas necessárias para alcançar os objetivos a serem traçados dentro da sua vida financeira. Prosseguindo, vamos falar agora da espiral da frustração, o ciclo negativo de endividamento progressivo. Isso aqui pega muita gente hoje em dia na nossa sociedade. E aí, seguindo, vamos responder o seguinte: o que é a espiral da frustração? São ciclos viciosos ou ciclo vicioso onde as dívidas crescem mês a mês. Os juros se acumulam e a pessoa perde progressivamente o controle sobre as suas finanças. É como tentar nadar contra uma correnteza cada vez mais forte. Você vai ver que ela inicia com o acúmulo inicial, né, de algumas dívidas, você contrai algumas dívidas aqui para complementar a sua renda ou para satisfazer um desejo seu. Daqui a pouco você perde totalmente o controle financeiro e aparece a frustração, até que os juros crescentes e as obrigações vai só aumentando, ou seja, você já perdeu o controle total da situação. E isso acontece com grande parte da nossa sociedade. Agora vamos falar dos graus do endividamento. O primeiro, endividamento moderado. Dívidas constantes que incomodam, mas se mantêm estável. Ou seja, você contrai algumas dívidas, mas ao longo do tempo você consegue administrar essas dívidas, pagar, e aquilo não saiu ainda de controle. Então, é um endividamento moderado. Atrapalha sua vida financeira? Com certeza, mas ainda não está fora de controle. Outro, endividamento grave. Nem todos os compromissos podem ser honrados. Dívidas crescem mês a mês, mas ainda há fontes de crédito. Ou seja, você já começa a ter alguns compromissos não sendo honrados. E aí as dívidas vão crescendo, ou seja, vai se acumulando aqueles juros, mas você ainda tem um certo nível de crédito para poder contrair. Depois, endividamento crítico. As dívidas já saíram do controle. E a pessoa tem uma enorme dificuldade de obtenção de crédito. Isso aí já virou algo totalmente sem domínio. A pessoa está totalmente afundada nas dívidas.
Como se cai nessa espiral? Vamos ver os principais motivos que levam as pessoas a caírem nessa espiral. O primeiro, consumo por impulso. Isso aqui acontece demais. Compras não planejadas e gastos emocionais que excedem a capacidade de pagamento. Outro, falta de planejamento, ausência de orçamento mensal e desconhecimento de para onde o dinheiro está indo. Ou seja, você não tem nenhum controle, você não sabe o que está entrando, não sabe o que está saindo. Isso é um motivo, algo que leva a entrar nessa espiral negativa. Padrão de vida insustentável. Despesas fixas muito altas em relação à renda. E aí a pessoa está gastando muito com carro, aluguel, ela não faz nenhum tipo de planejamento para que todos esses gastos caibam dentro do seu orçamento. Ela só vai gastando e ela quer aumentar seu estilo de vida, quer melhorar cada vez mais, mas sem uma base sólida de recursos para isso. Outro, uso inadequado do crédito. Parcelamentos excessivos, rotativo do cartão, empréstimo para pagar outras dívidas, ou seja, ela usa o crédito de uma forma totalmente errada. Ela está contraindo um crédito para pagar uma outra dívida, às vezes com juro mais alto, e isso vira uma bola de neve insustentável. Outra, emergência sem reserva. Imprevistos como saúde, desemprego, conserto, todos eles são resolvidos com o quê? Com crédito, cara. E a pessoa, por não ter essa reserva, não ter algo, não poupou algo para esse tipo de finalidade, ela vai ter que recorrer ao crédito. Ou seja, quantas pessoas às vezes conseguem até sair da dívida, mas começam a manter um estilo de vida com o que ganham, e no primeiro imprevisto, elas têm que retornar para a dívida. Isso aqui acontece muito. Por fim, o efeito bola de neve, algo que eu havia comentado, né? Juros sobre juros transformam pequenas dívidas em grandes problemas. E aqui no fim coloca, segundo Reinaldo Domingos, quando o padrão de vida passa a depender de dívidas, você está gastando sua renda com juros, não com construção de riqueza. Bom, falamos da espiral da frustração, agora vamos falar do círculo da sobrevivência. Um equilíbrio instável, quase uma contradição, né? E aqui, no círculo da sobrevivência, também conhecido como falso equilíbrio por ser base, nós vamos ver 4 questões. A primeira, descrição. A pessoa não tem ou raramente contrai dívidas, mas não consegue poupar. Qual é a característica principal? Despesas igualam as receitas, resultando em um saldo zerado ao final do mês. Ou seja, a pessoa não tem dívida, mas também o que ela ganha, ela gasta. Qual o problema? Sem preparo para imprevistos ou para o futuro, deixando o indivíduo vulnerável. Ou seja, você está ali naquele equilíbrio, quase um ventinho a mais ali te derruba. Qualquer imprevisto, seja um carro que quebre, seja um problema de saúde, que seja uma questão com os filhos, uma parcela extra que apareça de um condomínio, seja lá o que for, você se torna vulnerável porque você não tem nenhuma reserva para poder honrar com esse compromisso. E qual é o alerta? Uma perigosa sensação de tranquilidade. A ausência de dívidas mascara uma vulnerabilidade real. É como estar em uma corda bamba. Qualquer vento forte, como eu falei, pode te derrubar. Ah, eu não tenho dívida, o que eu tenho eu gasto, e na verdade tem que ser assim mesmo, vou deixar para quem esse dinheiro? É um equilíbrio que muita gente considera, nossa, essa pessoa é bem organizada, né, bem controlada, mas a qualquer momento isso pode virar, porque qualquer imprevisto pode jogar ela de novo para as dívidas. Bom, seguindo, vamos falar do Índice de Sobrevivência Financeira, ISF. É um indicador que mostra quanto tempo uma pessoa consegue pagar suas contas após perder a sua fonte de renda. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, o seu salário ali, por quanto tempo manteria seu padrão de vida? Você consegue responder essa pergunta? Para a maioria, no círculo da sobrevivência, a resposta é assustadoramente curta, girando em torno de dias ou semanas. Alguns dados. Sem reservas, segundo pesquisa do SPC Brasil e CNDL 2023, 6 em cada 10 brasileiros não têm reserva financeira para emergências. Ou seja, eles estão totalmente vulneráveis. Qualquer imprevisto pode jogar eles novamente ou pela primeira vez para as dívidas. ISF crítico. A maioria das famílias brasileiras possuem um ISF inferior a 1 mês.
vivendo no limite. Você vê como o cenário é bem assustador, como ele coloca ali em cima. Por fim, agora vamos falar da espiral do crescimento, o ciclo virtuoso de poupança e crescimento patrimonial. E o que é essa espiral do crescimento? É um ciclo virtuoso onde a pessoa não apenas economiza constantemente, mas vê seu patrimônio crescer de forma acelerada. Alguns pontos. Economia consistente. A base da espiral é hábitos de poupança regulares e disciplinados. Ou seja, aqui vai muito da sua consistência de poder poupar e investir. Você vai precisar de muita disciplina. Poder dos juros compostos, onde o dinheiro economizado e investido começa a gerar mais dinheiro, acelerando o crescimento. Aí a gente vai para investimentos estratégicos, decisões inteligentes que maximizam os retornos alinhadas aos objetivos financeiros. Aqui nós temos o seguinte: nós já conseguimos economizar, estamos usando o poder dos juros compostos nos nossos investimentos e agora a gente começa a tomar decisões inteligentes para poder rentabilizar da melhor forma possível, mas sempre calculando o risco-retorno. Assumindo um risco? Sim, mas calculado para a gente otimizar esses ganhos. Patrimônio acelerado, o resultado da combinação de economia, juros compostos e bons investimentos. Isso é o motor que faz acelerar os nossos ganhos no investimento. Então a gente consegue poupar o máximo possível, a gente utiliza dos juros compostos, dos rendimentos que a gente já tem para alavancar ainda mais os nossos rendimentos e, por fim, a gente utiliza bons investimentos para agregar ainda mais um percentual de rendimento naquele montante que a gente já tem aplicado. O dinheiro trabalha para você. A transformação final, ou seja, sua riqueza gera renda passiva, libertando-o do trabalho constante pelo dinheiro. Aqui o seu dinheiro já trabalha por você. Ele é o seu funcionário, ele já está gerando renda para você poder usufruir e também alcançar os seus objetivos já traçados, sonhos, metas estabelecidas. Então, esse é o ciclo que a gente tem que seguir, ou seja, é uma espiral de crescimento que a gente vai conseguir a partir de uma economia consistente, o poder dos juros compostos, um investimento estratégico bem definido, fazendo com que o patrimônio se acelere o crescimento patrimonial e, por fim, a gente consiga viver desses rendimentos. Vocês já devem ter visto alguém falando do poder dos 100 mil, né? Alcançar os 100 mil. E que ele traz de forma ilustrada todo esse potencial, né? Você com aportes e utilizando dos juros compostos, como você tem uma alavancagem do seu patrimônio, como ele cresce de forma acelerada. Do 0 aos 100 mil em 10 anos. Considerando os aportes e a rentabilidade sendo a mesma, né? Só para efeitos didáticos. Você alcança em 10 anos os 100 mil. Para você alcançar os 200, ou seja, mais 100 mil, você leva 5 anos, metade do que você levou para chegar do 0 aos 100 mil. Dos 200 aos 300, você leva 3 anos e 5 meses. Olha já a redução. Dos 300 mil aos 400 mil, 2 anos e 7 meses. Dos 900 mil a 1 milhão, menos de 1 ano e 5 meses. Você está vendo como que o potencial de aporte e juros compostos, principalmente, acelera o crescimento patrimonial? É nesse momento que o seu patrimônio atinge uma massa crítica e, ao invés de você trabalhar pesado, é o dinheiro que começa a trabalhar por você. Aqui os juros compostos já está trabalhando muito mais vem dos juros do que do seu próprio aporte. Ali já é o seu dinheiro trabalhando e rendendo muito mais do que o aporte que você fazia de forma constante, considerando aqui de forma linear. Concluindo já, escolha seu ciclo. Como Reinaldo Domingos ensina através da metodologia diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, o primeiro passo é diagnosticar onde você está hoje. Isso é essencial. Onde é que você está hoje nessa jornada? E aí a gente tem que seguir. Você está na espiral da frustração? Você tem que identificar isso. E, ao identificar, trabalhar para romper esse ciclo de espiral da frustração, passar pelo círculo da sobrevivência, onde ali você vai estar no 0 a 0, o que você ganha, o que você gasta, mas você já não tem dívida, você consegue viver com aquilo que você recebe, mas você não pode estacionar aqui. Você tem que buscar a espiral do crescimento, onde você vai acelerar seus ganhos e potencializar os retornos, fazendo com que você chegue na tão sonhada independência financeira. E agora, para finalizar,
para explodir essa caixinha que nos aprisiona muitas vezes desse ciclo, né, de espiral da frustração ou mesmo do círculo da sobrevivência, fica essa reflexão. Em qual ciclo você está hoje? E o mais importante de tudo, o que você vai fazer nos próximos 30 dias para mudar de ciclo ou acelerar o seu crescimento se você já estiver na espiral do crescimento. Nós vamos estar aqui nesse canal, na comunidade, além das caixinhas, para te ajudar em toda essa trajetória. Mas é preciso que você identifique onde você está.